É, teve algum momento, você tem 27 anos hoje, teve algum momento desses anos, de carreira você tem quantos anos de carreira? 10 anos. 10 10 anos anos? esse ano. Então, Completa esse ano. nesses 10 anos, teve algum momento que você falou assim, eu acho que acabou, acho que, sei lá, ou você cansou, ou você sentiu que já estava, que não estava emplacando alguma coisa, e algum tipo de desânimo, algum tipo de seta maligna veio para você, eu vou parar? Teve isso alguma vez passou com você nesses 10 anos? Eu já tive grandes dificuldades quando eu lancei esse primeiro projeto. Depois disso, olharam pra mim e falaram assim, não vamos mais gravar. E aí eu tava presa num contrato de 5 anos. Não. E aí eu lembro que eu voltei pra casa assim, eu falei, Deus, se o Senhor está comigo, eu preciso saber qual é o caminho. Eu lembro que eu desci assim no prédio, nós já tínhamos mudado em Nova Iguaçu, mas eu já tinha mudado. E aí eu falei assim, poxa, se estão querendo tentar me parar, eu preciso achar o caminho. Preciso achar outro caminho. E aí eu lembrei dos covers que eu gravava. Na pandemia, isso. Na pandemia, eu falei assim, vou voltar para os covers. Eu vi um vídeo na internet de um lugar que estava gravando, né? Mas já mais estruturado. E aí eu falei, olha, quanto custa para eu ir aí gravar? Eles falaram R$700. Fui lá nesse estúdiozinho, lá em Niterói, com meu irmão. E eu falei assim, Deus, já que travou nessa parte, não tem problema Vou tentar. eu retroceder. Que na minha visão, eu voltar a gravar cover era retroceder. E ali o Espírito Santo de Deus trabalhou no meu coração para que eu visse isso de uma forma diferente, sabe? Eu falei, não vou parar. Eu só sabia que eu não podia parar. E aí eu cheguei no estúdio, eu lembro que eu tava para gravar Tudo Sobre Você, e meu irmão falou assim para mim, por que você não grava Todavia Me Alegrarei? Aí eu falei, não, acho que não. Aí ele falou, não grava essa música. Eu falei, se eu gravar, eu vou ter que mudar toda ela, vou ter que fazer um outro arranjo, algo que... Enfim, entrei dentro do estúdio. Gravei 3 canções. E na pandemia, Todavia Me Alegrarei se tornou, na minha voz, top 1 no TikTok. Uau. E Todavia Me Alegrarei do Samuel? Aquela do Samuel? isso, aí ele que escreveu. E aí, olha que loucura. E aí começou todo mundo postar, Neymar postou, muita gente na época postou. E naquele momento eu entendi que quando Deus libera algo sobre a sua vida, você só não pode parar. Você só não pode parar. E às vezes eu sentia que as coisas, mesmo eu caminhando, mesmo fazendo tudo certo, eu até perguntava para Deus, por que fazendo tudo certo dá tudo errado? Por que fazendo tudo certo dá tudo errado? Essa é a vida do crente. A vida do crente não é fácil. Não é fácil. E aí eu lembro, eu falei assim, cara, eu tenho Deus. Eu só tinha isso na minha cabeça, eu tenho Deus, eu tenho Deus. E isso tudo começou a acontecer na minha vida aí, foi uma loucura, né? Eu fui cantar em tudo que era lugar. E depois disso foi como se fosse uma virada de chave. Eu falei, quer saber? Minha mãe que falava por mim na época, nas gravadoras. E eu falei, quer saber? Eu mesma vou. Eu era muito novinha, eu acho que eu tinha 19, 20 anos de idade. 21 anos. Eu era muito medrosa para falar. E aí Deus falou para mim, não vá sua mãe, vá você. Eu falei, mas Deus, eu sozinha, pedi para sair, como assim? Eu fui lá, sozinha. E eu falei, poxa, é isso que eu quero para minha vida, é isso, isso e isso. E eu tava, tipo assim, presa, né? Enfim, deu tudo certo. A partir do momento que eu decidi falar, Deus, eu vou. Mesmo com medo, eu vou. E aí, depois dali, assinei com outra gravadora. Aí gravei Promessas, gravei O Medo Não Vai Me Parar. Enfim, foi uma coisa atrás da outra. Eu estava até rindo agora, porque eu estou para decidir algumas coisas na minha vida, né? E todo mundo que rejeitou lá atrás
falou pra mim, só queremos você aqui, queremos você aqui, queremos você aqui. E eu comecei a chorar. Comecei a chorar com isso porque... É a forma que Deus tem de nos curar. Isso aconteceu comigo também. Exato. E eu comecei a chorar mesmo não... Porque quando acontece, né? Deus já fez muita coisa na minha vida acontecer. Então, ter vivido isso me fez lembrar da Sara lá de trás que queria só uma oportunidade, sabe? E eu falo para Deus, hoje eu sou extremamente grata. Eu agradeço a Deus por todo o percurso, por todas as dificuldades, porque se não tivesse elas, talvez eu não seria quem eu sou hoje. Talvez eu não teria o coração que eu tenho hoje, eu não teria guardado o coração da forma que eu guardei, não teria a mente que eu tenho hoje, porque a dificuldade faz a gente entender que no processo nós dependemos de apenas um, Deus. Então, eu falei para Deus, eu sempre tive uma oração, Deus, se for para eu me perder, permitas que eu não vá. Se for para eu me perder, permitas que eu fique no mesmo lugar, mas não deixe eu perder a tua presença. Então, as dificuldades, elas fazem a gente se tornar... Eu falo que um coração humilde é a maior porta de chegar ao coração de Deus. Não tenho dúvida. Um coração quebrantado Coração não quebrantado. pode resistir. Ele não pode, ele não consegue resistir. Não. E eu sempre tive isso na minha vida, porque a gente conquista muitas coisas. Depois eu comecei a ver multidões cantando as minhas músicas, pessoas me parando o tempo todo. Caramba, você é incrível, você é muito usada, você é muito coisa, você é muito isso, você é muito aquilo. E esse, para mim, o momento mais perigoso não é quando a gente está escalando, mas quando a gente chega. Sabe que chegou, né? Sabe que chegou, porque ali a gente, caramba, vem aquele sentimento de, tipo, e lembrar das lutas, lembrar do porquê eu cheguei aqui, lembrar de toda a trajetória. Enfim, eu sou muito grata a Deus pela vida da minha mãe também, porque minha mãe, ela é, sabe? Foi guerreira. Guerreira, sabe? Guerreira. Então, entender que as provações... Não são fáceis as provações, né? Mas quando chega lá e você vê, caramba, olha só o que aconteceu. Eu falei, Deus, muito obrigada por toda a trajetória. Você está falando da questão da presença de Deus e tem muitas passagens na Bíblia que quando eu leio, eu choro. Mas quando eu digo leio, eu choro, é impossível ler e não chorar. Posso estar em qualquer lugar, se eu for ler aquilo, eu vou chorar. E um deles é o Salmo 51, que é quando Davi vai implorar o perdão de Deus pelo pecado que ele cometeu. E por que eu choro? Porque quem era Davi? Um grande adorador, você sabe a história, o maior rei de Israel, multimilionário. Sim. O povo amava Davi, né? O próprio Abissai, braço direito de Davi, fala, você é a lâmpada de Israel. O Israel só tem luz por causa de você. E quando Davi erra e ele vai falar com Deus, uma coisa que me faz chorar é que ele em nenhum momento falou, Deus, cuidado aí com o meu nome, com a minha reputação. Deus, não tira o reino de mim. Senhor, não tira essa glória, o dinheiro, pelo amor de Deus, Senhor, olha o dinheiro que eu conquistei. A única coisa que ele fala é, não retires de mim o teu Santo Espírito. Não me expulses da tua santa presença. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ou seja, se ele está pedindo para criar, porque na cabeça dele não tinha, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Ou seja, você pediu para renovar, porque o espírito inabalável falou, isso eu tenho. O coração puro eu preciso que você me dê, né? E não me tire da tua presença. Então, você vê que quando essa é a nossa prioridade, a gente vai ter que fazer a nossa parte, porque Davi era excelente guerreiro, excelente músico, excelente rei. Tudo que ele fazia, ele era bom. Você vai ter que fazer a sua parte. Mas se o primeiro não for esse coração quebrantado e a presença de Deus é o mais importante, Deus falar comigo é o mais importante, o que ele acha de mim, não o que os outros acham, é o mais importante, dificilmente você vai conseguir passar para os próximos degraus da vida, que é ser bom, fazer a sua parte, fechar um bom contrato e por aí vai. Isso aí eu também me identifico muito porque a gente reconhece Deus na nossa vida, às vezes não é pelas vitórias que a gente teve, é pelas falhas que a gente cometeu e ele decidiu deixar a gente de pé. Isso. E fala, Deus está comigo.